Olá, pessoal. Então, essa é mais uma aula de vetor gradiente e nela a gente vai ver, por assim dizer, o papel de maior importância que o gradiente tem aqui em cálculo 2 e em outras disciplinas também. Então, aqui na definição 3.1.2, a gente tem a definição de vetor gradiente. Então, no caso de uma função de duas variáveis, o vetor gradiente é um vetor com duas coordenadas, duas variáveis também, e cada uma dessas coordenadas é uma das derivadas parciais da função. E a gente viu na videoaula anterior que, dependendo do ponto do domínio em questão, você tem um vetor gradiente diferente. E com essa notação de vetor gradiente, a gente consegue escrever a derivada direcional de uma função na direção de um vetor u através de um produto escalar do vetor gradiente com o vetor em questão, da derivada direcional, desde que esse vetor seja unitário. E lá de geometria analítica, a gente tem uma propriedade de produto escalar que a gente vai usar aqui. Ela diz que o produto escalar de dois vetores é igual ao produto das normas desses vetores com o cosseno do ângulo θ formado por esses dois vetores. Então é isso que a gente vai usar aqui no nosso produto escalar entre v e u, e aqui a gente está usando que o vetor v é o gradiente da função. Bem, então a gente consegue reescrever a derivada direcional. No caso em que o vetor u é unitário, a gente não tinha destacado antes, né, mas agora está aqui, o vetor u ele tem que ser unitário para a gente poder escrever a derivada direcional dessa maneira. E, sendo o vetor u unitário, a norma dele é igual a 1. Então, quando a gente aplica essa propriedade de geometria analítica, aqui aparece a norma do vetor u. E essa norma u ela é igual a 1. Então, a gente consegue escrever a derivada direcional com essa expressão final. É a mesma expressão de cima, a partir dessa propriedade de geometria analítica, só que se a norma de u é igual a 1, a gente fica com a norma do vetor gradiente no ponto em questão do domínio, vezes o cosseno do ângulo θ. E esse ângulo θ, aqui no nosso raciocínio, é o ângulo formado pelo vetor gradiente naquele ponto e o vetor u dado na derivada direcional, o vetor u que define a derivada direcional. Então aqui a gente pode ver que nessa primeira figura, esse primeiro ângulo θ1 vai implicar que a gente tem um certo valor para a derivada direcional. Na direção desse outro vetor, o 2, como esse ângulo é diferente, a gente vai ter um valor diferente para a derivada direcional, porque o cosseno do ângulo vai ser diferente. E o que a gente vai observar aqui nesse termo cosseno de θ? Esse ângulo de dois vetores ele está sempre entre 0 e 180 na geometria analítica. E a gente vai observar que esse cosseno ele é máximo quando o cosseno ele é igual a 1, e esse valor ocorre quando θ é igual a zero. Então, o que a gente vê é que a derivada direcional ela vai ser máxima nessa situação. Ou seja, se a gente olhar aqui para a figura, está ilustrado que a gente pode escolher diferentes vetores u, em vermelho, e cada vetor u vai formar um ângulo θ diferente com o vetor gradiente. E aí a gente vai ter diferentes valores para a derivada direcional. Só que quando esse ângulo θ é igual a zero, ou seja, quando a gente escolhe um vetor u que tem a direção do próprio vetor gradiente, esse cosseno de θ tem valor máximo e a derivada direcional tem valor máximo. Ou seja, de todas as direções possíveis, partindo de um ponto, o maior valor da derivada, o maior valor da derivada direcional, a gente obtém quando a gente escolhe um ângulo, né, igual a θ, igual a zero, ou seja, quando a gente escolhe a direção do vetor gradiente. E da mesma forma, olhando para o termo cosseno de θ, novamente, né, pensando que a gente pode escolher diferentes vetores u, e com isso a gente tem diferentes valores de θ. Então, pensando em todos esses valores de θ possíveis, o menor valor para o cosseno a gente vai obter quando θ é igual a π. Nessa situação, geometria analítica de ângulo de dois vetores, em que o ângulo está entre 0 e 180. Então, quando θ é igual a π, a gente tem a derivada direcional mínima, ou seja, de todos os vetores possíveis, a gente vai obter o menor valor possível para a derivada direcional quando a gente escolhe um vetor que tem a direção sentido oposta à do vetor gradiente. Então, continuando o raciocínio aqui em cima, pensando em todos os valores de θ diferentes, ou seja, todos os ângulos que o vetor u pode formar com o vetor gradiente, a gente vê que o cosseno ele se anula quando esse ângulo, quando θ
é igual a π sobre 2, ou seja, 90 graus. E nessa situação, quando o cosseno é igual a zero, se a gente olhar para cá, a gente vai ter uma derivada direcional nula também. Ou seja, a gente tem uma derivada direcional nula quando o ângulo formado pelo vetor da derivada direcional e o vetor gradiente é de 90 graus. Então, no teorema 3.1.3, a gente destaca uma dessas conclusões, que se a gente tem uma função diferenciável em um ponto do domínio x0, y0, então a taxa de variação máxima de uma função em um determinado ponto, ou seja, se você pensar em todas as direções que você pode caminhar partindo daquele ponto do domínio, considerando todas as direções possíveis, ou seja, considerando todas essas derivadas direcionais possíveis, a maior taxa de variação, a maior derivada direcional, ocorre na direção do vetor gradiente, ou seja, quando a gente escolhe um vetor u que tem a direção do vetor gradiente. E o que a gente viu agora há pouco no vídeo, na videoaula? Que a derivada direcional ela é máxima quando o cosseno de θ é igual a 1. E quando o cosseno de θ é igual a 1, a gente tem a derivada direcional igual à norma do vetor gradiente. É só substituir cosseno de θ igual a 1 nessa expressão que a gente viu agora há pouco. Então, essa propriedade aqui é uma propriedade muito importante de vetor gradiente, aparece em diferentes aplicações em outras disciplinas. E uma outra propriedade interessante de vetores gradientes é essa aqui que está no teorema 3.1.4. Se a gente tem uma função diferenciável f e a gente tem em mãos uma curva de nível, f de x, y igual a k, e um ponto x0, y0 nessa curva em questão, então calculando o vetor gradiente da função nesse ponto, então esse vetor gradiente ele vai ser ortogonal à curva de nível. E se a gente lembrar o que a gente viu agora há pouco na videoaula, a direção do vetor gradiente é a direção de maior crescimento da função nesse ponto. E aqui em vermelho a gente tem duas direções ortogonais àquela do vetor gradiente. E aqui, quando a gente tem esse ângulo de 90 graus, a gente tem uma derivada direcional nula. Ou seja, essa derivada nula sugere que nessa direção a gente tem uma taxa de variação zero da função, que seria uma direção em que, num primeiro momento, a função ela não varia, ela não cresce nem decresce. E isso é bem coerente com a ideia de curva de nível, né? Porque aqui, essa curva de nível em vermelho são todos os pontos que têm o mesmo valor da função. Então, se partindo desse ponto a gente caminhar na direção da curva de nível, tangente a ela, para um lado ou para o outro, no primeiro momento a gente não vê variação da função, e é isso que a gente observa na taxa de variação nula, derivada direcional nula. Então, em uma situação mais prática, se a gente tem aqui uma montanha descrita por uma função de duas variáveis, f de x, y, ou seja, os pontos da montanha seriam os pontos do gráfico de uma função de duas variáveis, e se essa função é diferenciável e as hipóteses são satisfeitas, aqui a gente tem curvas de nível dessa montanha, e o que a gente está dizendo é que o vetor gradiente, ou seja, a direção de maior crescimento na montanha, partindo desse ponto aqui, por exemplo, vai ser ortogonal a essa curva de nível. Bem, é isso sobre vetores gradientes. Não se esqueçam de ler as notas de aula e observar no Moodle quais são as atividades, os exercícios que são pedidos para essa parte do conteúdo.